Será que essas três expressões existem mesmo? E será que elas estão corretas? A nível de, ao nível de e em nível de? Muita gente acaba tropeçando quando vai fazer uso desses carinhas aí. Mas para que fique muito claro para você, eu preparei aqui 3 exemplos básicos para que de fato você saiba exatamente como usá-los. Olhe na tela. A primeira expressão é a nível de. Já deixo claro de antemão que essa expressão, em regra, ela está incorreta, portanto, não deve ser utilizada. Perceba o seguinte, dica do Dicson para você, DDD é dica do Dicson. A nível de deve ser substituído por em termos de ou ainda em relação a, em âmbito de, no que se refere a. Dessa forma, você não deve fazer uso de a nível de, porque em regra ela está incorreta. E você vai substituir por um desses caras que eu coloquei aí. Exemplos. Dá uma olhada nesses 2 exemplos aí que eu preparei, os 2 estão incorretos. A nível de concursos públicos, as possibilidades são inúmeras. Obviamente que está incorreto. A nível de não existe em regra, como você percebeu. Substitua por em relação a concursos públicos, em termos de concursos públicos, aí sim ficaria correto. Próximo exemplo. Tenho evoluído muito a nível de estudos. Incorreto também. É só você trocar. Tenho evoluído muito em relação aos estudos, no que se refere aos estudos, em termos de estudos. Aí sim ficaria correto. A segunda expressão, ao nível de. Opa, essa está correta. Ao nível de existe. Perceba que ao nível de é a preposição a nível de, que eu falei para você que em regra ela não existe, a que a gente viu no quadro anterior, mais o artigo o. Ao nível de. Está correto? Está correto. Essa expressão ela é evidentemente usada quando a gente quer indicar a mesma altura. Perceba nos exemplos. Minha cidade é situada ao nível do mar. Correto. Isso quer dizer que minha cidade é situada à mesma altura do mar. Você pode substituir e você vai perceber que tem pleno sentido. Dá uma olhada no segundo exemplo. Gabigol ainda não chegou ao nível de Ronaldinho Gaúcho. Isso é uma verdade, hein, pessoal? Tem muita gente que vai ficar indignado aí comigo, mas é uma verdade. Gabigol ainda não chegou à mesma altura de Ronaldinho Gaúcho. É claro que aqui a gente não está falando da altura, do tamanho especificamente, mas a gente está falando da grandiosidade em termos de futebol. A gente está falando aqui da qualidade do jogador, embora seja um ótimo jogador também. Vamos agora para a terceira expressão, em nível de. Pessoal, em nível de existe. A maioria dos gramáticos também considera correta a expressão em nível de, e seu uso ele pode ser dispensado. Você vai perceber isso, que em regra você pode abrir mão do em nível de, que a frase, a oração vai fazer pleno sentido. Significa no âmbito de. Dê uma olhada nos exemplos que eu preparei. Primeiro, as eleições ocorreram apenas em nível de municípios. Isso quer dizer que as eleições ocorreram apenas no âmbito de municípios. Correto. Esse em nível de foi utilizado corretamente. Em nível de educação, o Brasil ainda tende a evoluir muito. Correto também, pessoal. No âmbito da educação, perceba que em nível de pode ser substituído também por no âmbito de. Essa é a dica do Dicson, ok? DDD, para que você não tenha nenhum problema e saiba utilizar. Repassando então aquilo que a gente analisou aqui neste vídeo, percebemos que a primeira expressão a nível de, em regra, não vai existir. Ela está incorreta. Você vai trocá-la por em termos de, em âmbito de, no que se refere a. E as outras duas estão corretas, ao nível de e em nível de. Agora, tenho certeza de que você vai arrebentar e já sabe como fazer uso desses 3 caras. Espero que vocês tenham gostado e, claro, se você gostou, compartilhe aí com os teus amigos, marque os amigos, as amigas e, claro, deixe o seu like aí e inscreva-se no canal. Tchau!